Sejam bem-vindos a mais um episódio do MatchFiCast. Hoje eu tô aqui com o Charles. O Charles vai se apresentar, mas, cara, eu fazia muita questão de te ter aqui, porque sempre que a gente bate um papo, eu fico pensando, cara, eu queria ter escutado isso aqui quando eu tava na faculdade, no final da faculdade, ou eventualmente até na residência, porque teria feito muita diferença na minha vida. E dentro acho que se apresentando, o pessoal vai conseguir entender a sua trajetória para justificar a mentalidade que você tem. Então, prazer te receber aqui. Eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal entender quem é o Charles e por que, depois que ele se apresentar, por que ele está sentado aqui para a gente bater esse papo. Não, bom demais. Thiagão, obrigado aí pelo convite aqui. Eu que sou ouvinte de vocês, né? E aprendo sempre, eu gosto de escutar sobre essas coisas, né? A gente vai crescendo com isso. Cara, eu me apresentar assim, cara, eu sou médico oftalmologista, eu sou formado há 20 anos e tô já como oftalmologista no mercado desde 2010. E, cara, eu sou aquele cara que errei tudo para construir a mentalidade que eu tenho. Eu montei uma clínica e aí eu comprei os aparelhos errados. Aí no que eu comprei aparelho errado eu me quebrei porque a mensalidade dos aparelhos lá eu não consegui nem pagar com o que eu tinha de demanda. E aí eu fui pro mercado para achar algum software para me entregar os indicadores para eu entender o tamanho do buraco que eu tava, não achei. E aí que começa a minha trajetória, porque eu acredito, cara, que se não fosse isso, naquele momento que o mercado ainda era bem melhor, talvez eu tivesse seguido uma carreira mais técnica, só técnica, né? Na assistência que eu atuo ainda, né? Sou especialista em glaucoma, sou professor de residência em glaucoma, mas eu acabei indo para uma outra vertente que eu caí meio que de paraquedas e no desespero, e aí eu construí uma empresa de software, e de software para clínica, consultório, hospital, e aí a gente foi crescendo organicamente ali com as indicações, né? Ou seja, na verdade eu resolvi um problema meu, um colega viu meu problema e gostou, e aí ele mesmo falou, já, você não vende para os outros, eu não construí para vender para ninguém, né? E aí, só que aí com o tempo, cara, eu comecei a ver que os meus colegas que usavam o meu sistema, eles não usavam o sistema da forma correta para ele usufruir do seguinte, evitar custos desnecessários e também ganhar mais dinheiro. E aquilo para mim era muito óbvio, porque na minha construção do software eu fui estudar e aprender essas coisas. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, cara, eu vou atrás dessas pessoas para entender o porquê que ele não quer ganhar dinheiro ou porquê que ele está deixando dinheiro pro ralo. Cara, na hora que eu cheguei lá, isso começou a ser uma coisa, sempre a mesma rotina. O problema do cara não era a empresa dele, era ele. Era como ele pensava a lógica do jogo da vida. Ele deixava a vida me levar e vamos embora. E aí com isso eu comecei a perceber que para eu conseguir resolver o problema do cara usar o meu software, eu tinha que resolver a vida pessoal dele. E aí por isso, né, que você sabe que eu gosto de falar de gestão de carreira já, vamos botar aí uns 7, 8 anos. E no começo eu tinha um pouquinho de dificuldade, porque como o mercado não era tão ruim, as pessoas ainda não sentiam a dor no bolso, ainda existia uma certa resistência de falar de gestão, marketing, essas coisas, né? E hoje não mais, e de alguns, sei lá, de 7, 8 anos para cá, eu acho que isso tem dado uma mudança grande, a pandemia também fez isso acelerar. Então hoje é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, né? Eu gosto de falar, e aí naturalmente também eu estudo mais sobre isso. E aí a gente, como é que fala? A gente vai desenvolvendo isso, e hoje em dia eu até vendo isso nas consultorias, né? Mentoria, essas coisas, né? E a gente vai decorrer durante o podcast. Cara, e tem uma analogia muito grande com a própria questão financeira, essa questão da preocupação com o planejamento da carreira. Se a gente olhar a medicina da década de 80, década de 90, o fato de você ser médico já implicava em sucesso financeiro. Porque se ganhava muito bem, você não precisava preocupar porque era uma profissão muito valorizada, né? Então a gente tem uma explosão de demografia médica a partir dos anos 2000, uma mudança muito grande. Aí a gente entra com a questão de verticalização, subfinanciamento do SUS, talvez a tabela do SUS é a mesma desde que o SUS foi criado, basicamente. Cara, na verdade isso tudo resume numa coisa, lei da oferta e da procura, acabou. Sim, né? Então o médico... Não dá para brigar contra o sistema. Com certeza. E o médico passa a ver, eu falando só de finanças, né? Cara,
ser médico não garante um sucesso financeiro futuro. Então, como transformar o meu sucesso profissional de hoje, que de certa forma a medicina é uma profissão que, quando a gente olha a média da remuneração, é uma remuneração boa, como transformar esse sucesso financeiro em patrimônio para o longo prazo. E agora a gente vê discrepâncias absurdas entre médicos que fazem uma gestão correta da carreira dos que não fazem. Eles geralmente são funcionários daqueles que fizeram, de certa forma. Então, a gente vê essa ideia de entender agora que eu preciso fazer uma gestão da minha carreira, entender o que eu quero para a minha vida e a partir daí me ajudar na tomada de decisão. Porque você sofreu uma dor para conseguir ajustar e chegar no que você conseguiu conquistar hoje, né? E de certa forma, essa mudança de mentalidade, ela acaba sendo algo, vamos dizer assim, obrigatório hoje para que você consiga ter sucesso no futuro. E ela é um divisor de águas, né? Assim, cara, eu tenho residentes meus hoje que falam assim, eu não consigo ganhar 5 mil por mês. Não estou desvalorizando 5 mil, cara, mas assim, não foi para isso que ele entrou na faculdade e às vezes o custo que ele teve para formar, né? E a expectativa que ele criou em cima da profissão. E aí você tocou num ponto da questão da finança, né? Porque, cara, no final das contas, a finança ela é fundamental para um sucesso de qualquer coisa. Nada acontece sem dinheiro, né? E você tocou num ponto aí, quando a gente compara lá atrás, né? A medicina lá atrás, eu falo que a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza de onde a gente está. Né? E eu tenho uma história que aconteceu comigo que eu nunca vou esquecer. Estava no 2º ano de faculdade, 2001, na porta, acho que do laboratório de embriologia, uma coisa assim. E aí um colega, cara, isso falou uma coisa que me marcou muito. Alguém comentando ali de aposentadoria, de não sei o quê, ele falou, gente, vocês estão preocupados com o quê? Você sabe quanto que médico aposenta? Aí todo mundo olhou para ele assim e falou assim, quando passa no vestibular. Aí, mas como assim? Ele falou, você já viu algum médico pobre? E aí eu lembro que todo mundo parou e quietou e todo mundo falou assim, não. No ano de 2001, qualquer médico medíocre, quando a gente fala medíocre, não é na palavra pejorativa, é da média. Medíocre, médio. Cara, qualquer um tinha uma vida que queria. Você recorda sua mente, sei lá, nos anos 2000, se você via algum médico reclamando da vida? Não tinha. E de fato foi o que você falou, foi os anos 2000 que fez a mudança do jogo, da quantidade de médicos no mercado e aí as negociações todas mudaram. Então assim, como qualquer mercado, né, quando você tem ali uma oferta, né, desse serviço, mais do que a demanda supra aquilo ali, naturalmente você vai ter uma concorrência, você vai ter pessoas que vão sobressair, outras não. E aí entra o ponto que eu acho que a gestão hoje ela é importante. Eu até falo com meus residentes, quando eu vou dar aula para eles sobre gestão, eu falo, talvez essa matéria que vocês talvez não valorizem tanto hoje, vocês querem aprender catarata, glaucoma, é quem vai talvez transformar vocês em profissionais melhores. Eu falo, mas como assim se eu souber glaucoma mais do que eu saber gestão? Eu falei, meu amigo, porque se você não cuidar de você não consegue cuidar de ninguém. Então a clareza, a gente tem que ter aquela coisa o seguinte, o cara quando ele vai entrar na faculdade, hoje em dia com as redes sociais, o que o cara vê? Eu passei no vestibular, o que eu vejo? O meu primo mais velho acabou de formar, viajando para a Europa, comprando uma BMW, mudando literalmente de patamar de vida na concepção dele, porque ele está vendo a casca. Né? Ele está vendo só, mas ele não sabe o preço que ele já está vendendo a hora lá, que ele já gastou aquela hora e ainda não pagou. Então, e quando você fala aí da questão da finança, a finança ela faz toda a lógica da gestão. Por quê? Porque o médico ele vende hora no início da carreira, e muitos até o fim da carreira. Então, e a hora é finita. Você só tem 24 horas no dia. E outra coisa, você não quer gastar mais do que 8 horas por dia trabalhando se você tiver a opção. Quem quer trabalhar mais de 8 horas por dia? Por opção? Eu acho que não. Né? Eu acho que 8 horas é mais do que o suficiente para você usar seu propósito ali naquilo que você quer. Então, a lógica começa daí, né? Tempo finito, a gente vende hora e aí começa todo esse problema se no final das contas, onde cada dia a gente vende a hora mais barata. Sim. Pessoal, eu estava numa apresentação que o Charles fez
A gente tem um mentor em comum ali que fala sobre comunicação, oratória, o Vitor Gelman, é um cara muito legal. E eu fui assistir uma apresentação do Charles. Cara, quando eu vi a apresentação, eu achei legal demais. Eu fiquei assim, que isso? Eu queria ter escutado isso, porque eu queria ter escutado isso quando eu era um recém-formado em anestésio. Eu teria, principalmente se eu fosse recém-formado na faculdade, eu já teria deixado de perder muito dinheiro. Mas do ponto de vista até de carreira mesmo na anestésio, eu acho que eu dei muita sorte ali com algumas coisas, não foi estratégico, não. Sim. Comecei a fazer anestesia para cirurgia plástica, o que me permitiu alavancar bastante, mas não foi estratégico. A anestésio é uma questão de prestação de serviço sempre para um terceiro, né? É muito diferente de outros. Mas eu fiquei assim, cara, a gente vê as dores dos nossos clientes aqui, que a gente entra na vida financeira como um todo, cirurgião plástico, oftalmo, ortopedista, vascular, e muitos dos problemas que essa pessoa nos traz agora é um reflexo da falta de um planejamento, de uma orientação assim, às vezes básica. Né? Há 5 anos atrás, esse cara ia estar em outro patamar. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso trazer o Charles e eu queria que ele trouxesse um pouco de quais são esses pontos que você trata e como é que você enxerga que o recém-formado ali da residência, porque recém-formado na faculdade ele precisa fazer uma residência, mas Sim. acabou uma residência. Cara, como é que ele deve enxergar, quais são os pilares que ele deve olhar, para onde ele deve enxergar, até para ele planejar o que ele quer da vida dele e como fazer isso de uma forma prática? Cara, eu acho que a primeira coisa, ele tem que ter clareza daquilo que eu acabei de falar, da relação expectativa e realidade da profissão, certo? Ele não pode achar que ele vai cair na profissão e que, beleza, eu vou lá, estudei, sou bom tecnicamente, que as portas vão se abrir, o paciente vai me procurar e ponto. Ele tem que ter a noção de que ele tem que alinhar a expectativa que ele tinha lá atrás com a realidade atual para ele conseguir ser feliz mesmo no caos inicial. Por quê? Cara, não tem jeito. Né? Eu falo que o profissional liberal, não só médico, ele vai ter dor em algum momento da carreira dele. Ou é no início ou é no final. Porque às vezes o cara no início ele está vendendo as horas dele, o dinheiro que entra, faz tudo que ele quer no dia a dia, mas não sobra nada. Ele vai viver ali a vida boa, mas no final ele vai pagar um preço. Ou o contrário. E eu sou da teoria que quanto antes a gente pagar o preço, mais tempo a gente vai viver com qualidade de vida. E quanto mais novo a gente mais energia a gente tem, mais a gente aceita situações que não são as ideais. A gente tem menos papagaio para dar água, né? Então nosso custo operacional, quanto mais jovem, ele é menor. Então a primeira coisa que o cara tem que ter, na minha concepção, ele tem que ter a clareza dessa dificuldade. Primeiro ponto. Outra coisa, isso é uma coisa que eu não preciso falar muito, que isso o médico já tem entendimento, que é o quê? Ele tem que ser foda tecnicamente. Isso não é mais diferencial. Isso aí é o ponto de partida, hoje, na minha opinião. E falando da parte técnica, e aí a gente entra um pouquinho em marketing também, eu devo falar lá na frente, ele tem que entender como que ele vai explorar essa parte técnica dele. Mas isso a gente fala depois. Aí a gente vai passar para um ponto que talvez que é o ponto, cara, que todo dia vai desafiar a gente. E que eu revisito todo dia. Ele tem que ser um eterno estudioso do mercado dele, da posição que ele se encontra nesse mercado. Aí eu tenho uma história bacana, porque é difícil a gente materializar o que eu estou querendo dizer com isso. Eu vou trazer uma história, que eu acho que a história vai ficar clara de entender. Cara, quando eu acabei a residência, fui fazer o fellow, eu tinha uma dupla de fellow, né, que eu fazia catarata e glaucoma. E a bichinha é uma japonesinha. O japonês é danado, né? Quando invoca de ser bom, sai da frente, né? E aí, quando a gente acabou a residência, cara, olha que loucura. Ela foi chamada para ser chefe de um serviço de glaucoma aqui em Belo Horizonte, um dos maiores serviços da cidade. Ou seja, de Minas. Já para ganhar um salário, cara, eu não lembro o valor exato, mas vamos supor assim, eu acabei a residência, estava ali patinando no dia a dia, ganhando 2, 3 mil... Ela já estava lá ganhando uns 20, 25, 30. Ela foi chamada para começar isso. E aí ela começou lá, deu uns 2 meses, ela me procurou. Chá, você não quer ir para lá comigo? A gente divide o departamento, tem demanda, você é melhor que eu numa coisa, eu sou na outra e tal. Eu falei, uai, quais são as condições? Aí ela me contou as condições. Quais eram as condições? Ela tinha que ser exclusiva de lá.
E ela só podia trabalhar fora de lá se fosse um serviço público. Aí eu falei com ela, Érica, não posso aceitar. Mas por quê? Eu falei, cara, como que eu viro refém de um lugar que não é meu? Uhum. Aí ela, nossa, mas não sei o que, você tá abrindo mão de uma possibilidade dessa. Eu falei, sim. E aí eu lembro que eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, e provavelmente a gente vai esbarrar na curva ao longo do tempo. E ela ganhava, assim, eu lembro que na época, ela do que ela faturava, 70% do líquido era dela, alguma coisa assim, ou seja, muito alto. E só atualizando os números aí, isso aí 2010. O dinheiro de 2010, 20 mil em 2010, daria uns 50, 60 mil hoje, tranquilamente. Para começar, né? Uhum. Start. E aí aí beleza. Aí foi passando o tempo. Aí eu lembro que uns 4 anos depois ela me procurou. Chaz, eu incomodada. Por quê? Porque o cara falou que não consegue mais me pagar 70% do que eu faturo, só com 50%. Mas ainda é bom para mim, porque ela já tinha subido também o faturamento, né, absoluto, e o percentual. E eu lembro até hoje que ela tinha comprado um apartamento financiado em Vila da Serra. Aí eu falei, olha, eu te falei, é justamente por isso que eu não quis, porque ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, a única coisa que você pode negociar aí é a não exclusividade. E aí ela foi lá, e aí o cara, não, eu preciso de você que todo dia e tal, mas na verdade o que o cara tava fazendo era enforcando ela. Uhum. Então, assim, resumindo, né, onde que eu quero chegar aqui? Depois isso foi só escalando, a chegar a ponto de ele querer pagar 30% só do que ela faturava, já tinha colocado outras pessoas lá. Ele tinha uma filha estudando medicina, que aí o genro dele também fazia glaucoma, chegou lá, ou seja, genro do dono. Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? Que ela poderia ter feito essa leitura antes. Uhum. Né? Então, se ela tivesse feito essa leitura, o que ela poderia ter feito? Sei lá, falava com ele que estava ali meio exclusivo, mas final de semana trabalhasse em outro lugar, abria uma portinha em outro lugar e desse um prazo de validade para aquilo ali. Só que ela subiu o nível de vida dela. Comprou apartamento, morou em Vila da Serra, teve 2 filhos, tudo nessa época aí. E aí o que aconteceu com ela? Que foi até bem legal no final, hoje ela tá super bem, mas ela precisou... Cara, essa menina, ela entrou em... Ela chegou e falou assim, Chaz, eu não sei o que fazer. Isso lá para meados de 2017, 2018, quando isso aconteceu. Mas eu até orientei ela na época, orientar ela e os outros médicos que estavam passando por isso de outras especialidades. Falei, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer é... Cada dia que passar para você sair daqui, é um dia que você vai estar mais perto da morte. Ou você espera a morte, ou você vai sair. Quanto antes, melhor. Junta essa galera e fala assim, vocês têm aqui um know-how como médicos. Estão numa localização que tem demanda. Cara, sabe o que vocês fazem? Acha um jeito de vocês se unirem e abrir um serviço concorrente, que tá para todo mundo. E assim eles fizeram, mas assim, pegando empréstimo pesado, assumindo o risco alto, mas como são bons serviços, são referências, hoje eles estão super bem. Isso foi o quê? 2017, 2018? O serviço novo eles abriram em 2020, vamos dizer assim. Então hoje eles estão super bem, mas onde que eu quero chegar com esse ponto que eu trouxe? Cara, saiba onde você está no jogo. Sabe o risco que você corre ali. Uhum. Se você souber o risco que você corre ali, até se você estiver correndo, você está correndo consciente. Quando você corre consciente, você com aquele dinheiro que você ganhou ali, você não vai ter coragem de assumir o mesmo risco se você estivesse tranquilo. Sim. Então, esse é o ponto que eu revisito todo dia. Porque todo dia, assim, né, Thiago, a gente fala que depois que a gente faz alguma empresa nova, a gente acaba estando aí no mercado, todo dia chega uma proposta, né, de uma oportunidade. Algumas são ótimas, outras nem tanto. De sociedade, parceria, isso. E aí, toda hora eu tenho que revisitar aquilo. Eu falo assim, pô, se eu aceitar ser sócio desse cara, qual que é o risco que eu corro? Uhum. Eu estou botando algum risco no meu CPF ou não estou? Né? Então, cara, assim, em relação a isso, eu acho que esse é um grande ponto. E aí você tocou no ponto aí que a gente, lá no início da carreira. Então, como que eu fujo disso? Cara, uma teoria que deu muito certo para mim, eu já vi pessoas pensando o contrário, é diversificar a carreira. Então, eu entendo que quando a gente vai começar a carreira, a gente tem que pensar a carreira de várias formas. Primeiro porque diversificar, ela te traz possibilidade. Quando um tipo de negócio está ruim, o outro salva. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de residência. O professor não ganha bem em lugar nenhum no mundo, concorda? Uhum.
Mas, cara, eu tenho um salário ok, que no desespero me ajuda como me ajudou na pandemia. Certo? E a pandemia eu tive a ajuda da minha empresa de software porque ela continuou recebendo, por mais que a gente às vezes ajudou os clientes dando ali, ó, você pode ficar pagando 3 meses aí por causa da pandemia, mas, ou seja, o dinheiro tinha um dinheiro lá entrando diferente, que não é o dinheiro da minha hora trabalhada, porque eu como oftalmo eletivo fiquei mais de semana, fiquei 15 dias direto sem atender. Eu tive esse colega lá dentro da clínica que não tinha dinheiro para pagar no mês seguinte. Né? Então, eu falo assim, primeira coisa, quando você diversifica fontes de renda diferentes, você se defende, é igual finanças, né? Quando a ação tá boa, às vezes uma renda fixa tá ruim, e aí você tem que achar o balanço correto, né? Não é a mesma lógica? Sim, sim. Outra coisa, não só a diversificação pela fonte de renda, mas a diversificação de meios que você vai estar inserido. Por exemplo, hoje, o melhor negócio que eu fiz na minha vida como oftalmologista, do ponto de vista de captação de clientes, foi ser professor de residência. Porque o network que eu tenho com os meninos ali, eu já formei uns 200 oftalmo. Muitos estão em Belo Horizonte, ou região metropolitana, ou cidades aqui perto, que não fazem glaucoma. Então, quando eles têm um paciente grave de glaucoma, pelo relacionamento que eu tenho com eles, e eu sempre faço questão de ajudá-los, e eu ajudando, eles vão o quê? O mecanismo da gratidão, velho, ele é foda. Os caras devolvem para mim, me indicando. Hoje, por exemplo, eu tenho mais de 100 médicos que me indicam. Catalogados e que eu mantenho um relacionamento para que isso continue acontecendo. E a residência me deu isso. Fora que a residência, você sabe disso muito bem, que já está há muito tempo formado, que se a gente não está se atualizando, a gente fica para trás. Você trabalhar no serviço de residência é a informação chegar para você sem você precisar ir atrás dela. E outra coisa, eu faço o residente estudar ela para mim me dá mais mastigada ainda. Então isso tem um valor muito grande. Né? Então eu falo assim, aí eu vou pegar no meu caso, como que eu diversifiquei isso? Montei minha clínica própria. Né? A minha clínica própria, a vantagem dela é que ninguém me manda embora no seu paciente. Né? Eu montei uma clínica de multiespecialidade. Essa clínica talvez foi de todos os negócios que eu fiz na saúde, foi o que menos deu certo. Porque ele me ensinou muito, muito, porque eu tive que conviver com outras especialidades, entender de nuances de outras especialidades, mas ao mesmo tempo eu não previ que eu não teria habilidade para gerir e criar modelos de negócio para toda especialidade daquilo que eu não vivo. Né? Então foi um modelo que me deu muito trabalho e não me deu retorno pelo trabalho que eu tive. Mas, querendo ou não, a diversificação. Mas se eu fosse lá para dentro dele, vivesse ele teria me dado retorno. Né? Então, vamos botar assim, outra forma. Investir na saúde, mas fora da assistência. Foi o que eu fiz com o software. Caí de paraquedas no software, mas depois que eu vi a oportunidade de negócio, falei, cara, negócio interessante. E aí o software, ele me trouxe outras coisas. Oportunidade de conviver com outras camadas da sociedade que me trouxeram conhecimentos, ou me instigaram a buscar conhecimentos que me tornaram um cara melhor de negócios, melhor de entender o jogo da vida, me fez crescer. E que nós médicos ficamos ali, né? Ou o máximo que a gente faz é um network entre nós mesmos, né? E você sabe que só quando a gente sai disso que a gente cresce de fato. E aí, ou seja, você pode também, outra coisa assim que eu faço também, né? Eu faço parte de um conselho de um Venture Builder, como é que fala? Que acelera startups, né? Ali eu não ganho dinheiro, mas eu ganho a oportunidade de investir em startups, eu ganho conhecimento de negócio, né? Me ajuda com inovações. Então, assim, eu acredito que a diversificação ela tem que ser feita de forma intencional. Buscando, e toda vez que alguém te oferecer alguma coisa, você tem que pensar, por que eu estou aceitando isso? É pelo dinheiro do curto prazo? E tá tudo bem? Eu estou aceitando isso porque eu quero estar perto desse cara, porque esse cara pode, assim, todo mundo tem aquela pessoa que fala assim, pô, você quis trabalhar com esse cara, por mais que você não remunere tão bem ali, mas é um cara que te abre porta, ou te faça uma pessoa melhor, ok, mas tem que ter um propósito. Sim. Tem que ter um propósito, tudo tem que ter um porquê. Né? Então, assim, eu acho que a diversificação ela é extremamente, né, importante nesse sentido. E aí, assim, a gente colocou coisas assim que são de mercado.
Então, dando um passo atrás, cara, eu gosto de falar o seguinte: como nós médicos, a gente vende hora e a gente faz as coisas atropeladas, a gente se descuida do bem mais precioso que a gente tem, que é a saúde. Então eu falo que a gente tem que começar a olhar para a saúde também de forma intencional. E aí eu costumo dividir a saúde em três: a saúde física, a saúde mental e a saúde financeira, né? Que é o que vocês cuidam aqui da gente, né? Eu, como cliente da Medify, sou cuidado por vocês. Porque eu vou dar um exemplo de mim. Eu, quando acabei a residência, uma oportunidade que eu tive de ganhar dinheiro no curto prazo é fazer mutirão de catarata. Só que mutirão de catarata naquela época não é igual é hoje, que você tem ali aquelas marcas boas, né? Você tem uma logística já muito bem pronta para fazer isso. Eu, nessa brincadeira, ganhei uma hérnia de disco pela poção que eu fiquei trabalhando ali durante, sei lá, 2, 3 anos ali. Ficava, às vezes, operando 10, 11 horas, 12 horas direto. Ou seja, eu, para ganhar um dinheiro de curto prazo, abri mão da minha saúde física. Hoje eu tenho artrodese na coluna por causa de ter vendido a minha saúde para ganhar um dinheiro de curto prazo. Mas a gente jovem ali, eu não imaginava que eu tinha esse risco. Eu só estava ali querendo, como é que fala? Trabalhar, exercer minha profissão e ganhar meu dinheiro. Mas eu não pensei, né? Então, ou seja, eu falo disso não é só de questão postural, não. O cara que às vezes não tem um trabalho braçal ali, mas está no plantão e está dormindo mal. Não está tendo tempo para fazer atividade física, aí ele vai engordar, né? Ele vai daqui a pouco ter um diabetes, uma hipertensão, isso vai minar a saúde física dele. E a ausência de sono é um fator de risco para muita coisa, né? Até para câncer. Então a gente entra saúde física e saúde. Eu queria fazer um parênteses na saúde financeira, porque o Charles está com a gente desde 2020, 2021, então já tem bastante tempo, tem 5 anos que está com a gente. Um dos primeiros clientes. Nessa época a gente devia ter, sei lá, 30 clientes. A gente estava ainda modelando muita coisa do que a gente tem. A gente evoluiu muito ao longo desse tempo, mas quando a gente pensa assim, o Charles talvez seja o cliente que a gente tem que menos precisa da gente. Não vai sair, não. E eu queria entender o seu raciocínio, assim, cara, você não precisaria estar aqui necessariamente, mas está e por quê? Por que você entende que a gente na Medify consegue entrar nesse ponto, saúde financeira, e te trazer algo que gere valor? Tiago, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas com o Vinícius eu já comentei, porque ele já em off já me fez mais ou menos essa pergunta, que às vezes a gente tá debatendo e fala, poxa, você não precisa disso, né, assim. E aí eu expliquei isso para ele, a minha lógica de pensar, e tudo que voltando aqui, tudo é intencional. Eu sou bem pragmático com as coisas, né, assim, vamos falar sobre dinheiro? Cara, dinheiro não se cria, ele troca de mão. Então, eu parto para o seguinte, eu sou médico e sou empresário hoje. Então é o seguinte, tem gente que só estuda dinheiro com vocês. Se eu for para o mercado botar meu dinheiro, que, sei lá, fica ali escutando meia hora por semana sobre dinheiro, cara, o meu dinheiro vai sair da minha mão e vai para a mão de alguém. Esse é um primeiro ponto, né? Então, assim, eu poderia muito bem estudar sobre finanças. Eu sei que eu tenho condições de saber bem de finanças daqui a algum tempo, se eu estudar muito de finanças para cuidar do meu dinheiro como ser o meu próprio investidor e o meu próprio consultor financeiro. Eu não tenho dúvida disso. Agora, para isso eu vou precisar de tempo. Tempo é um só. Segunda coisa, eu não gosto de estudar finanças. Eu gosto de escutar a finança para eu ter a noção de poder debater com o Thiago e com o Vinícius sobre o meu dinheiro. Ponto. Então, assim, o cerne da questão é, eu não vou cuidar de um bem precioso que eu tenho se eu não sou a melhor pessoa para cuidar. Então, a gente começa por aí. E outra, o que eu pago para vocês, se eu for pensar ainda pragmático de forma do dinheiro, o que eu pago para vocês é menos do que a minha hora vale para estudar outras coisas que eu sei fazer mais dinheiro. E eu não gosto de estudar sobre finanças. Então agora vamos pegar o ponto principal, por que eu escolhi a Medify? Aí é o ponto porque tem outros no mercado, né? Porque aí eu tenho comigo o seguinte, cara, para cuidar do dinheiro da gente, eu falo isso porque já cuidaram muito mal do meu dinheiro. E talvez se eu
se existisse uma Medify há 10 anos atrás, não precisa ser 15 não, talvez eu tivesse bem mais dinheiro hoje. Porque o que acontece, cara? Um cerne no problema do investimento é o conflito de interesse. Uhum. Né? E que os bancões sempre nos dilubriaram para que a escolha dos produtos fosse voltada para o interesse do banco. Uhum. Isso, em parte, até hoje. Eles estão mudando por quê? Porque eles estão sendo obrigados a mudar. Sim. Mas eles estão indo já num segundo momento, né? Então assim, cara, a primeira coisa que você tem que ter é confiança em quem vai cuidar do seu dinheiro. E aí a minha confiança em vocês, a autoridade que vocês têm comigo de confiança é da proximidade das amizades em comum e da convivência. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: o modelo de negócio de vocês, ele exclui o conflito de interesse do jogo, porque você é remunerado no meu sucesso, você não é remunerado no meu produto. Sim, com né? certeza. Então, assim, e um outro motivo que eu escolho vocês é pelo seguinte: vocês entendem da minha vida. E eu falo que o Vinícius entende da minha vida financeira muito melhor do que eu, que estudo a minha vida como um todo. Eu até falo assim, os maiores benefícios que vocês trazem, talvez por serem médicos também, para mim, é porque você sabe onde que às vezes tem dores, gatilhos de dor na gente como médico, e que não tem outra profissão, outras pessoas que viveram culturalmente vidas diferentes e que trazem medo. Então eu falo assim, eu tenho comigo 2 momentos que o Vinícius, né, seu sócio, como ele é o meu investidor direto, e que ele trouxe um ROI para mim gigante. Um foi quando eu fui comprar 2 lotes num condomínio lá perto do Alphaville, aqui em Belo Horizonte, e eu falei: Vinícius, deixa o dinheiro aplicado, vamos fazer assim assado. Ele foi lá, fez umas contas e falou: não, Charles, a tendência é o INCC subir e tal, não sei o quê, paga à vista. Eu falei: à vista? Ele falou: não, você tem um dinheiro, a gente tira aqui, esse dinheiro dá para tirar sem perder, paga à vista, pode pagar, minha conta. Eu falei: caramba, você tá falando, né? Vambora. Cara, deu 2 anos, eu lembro que ele comentou comigo, na hora que ele foi me mostrar os números, eu falei: caramba, eu não tinha noção que eu estaria, isso aqui tudo mais pobre, por uma tomada de decisão que eu, Charles, não teria condições de tomar sem a ajuda de vocês. E a última e mais importante do que essa é onde eu moro hoje. Quando eu tive a oportunidade de comprar, né, o apartamento que eu moro hoje, que era o apartamento dos meus sonhos, eu fiquei assim: Vinícius, cara, eu tô com medo, bicho, tal, não sei o que. Ele falou: Charles, vai. Eu falei: Vinícius, mas ele falou: Charles, vai fechar. Daqui 1 ano você vai ver que... E não deu isso. Eu comprei em 6 meses, eu vi que eu não precisava ter aquele medo que eu tive. E talvez, se eu não tivesse a validação dele, eu não teria comprado. Então, assim, ele foi responsável nem só do financeiro, da minha qualidade de vida. Uhum. Hoje, às vezes, eu tô lá, tranquilão, lá na minha piscina, lá, eu falo: caramba, eu não estaria aqui se o Vinícius não tivesse me dado o apoio, né? Isso é legal demais. E só para vocês terem uma ideia que essa relação do lote, porque o Charles queria tomar uma decisão, a gente fez conta e a gente recebe um percentual sobre o patrimônio que a gente faz a gestão. Então, quando a gente fala com o cara para tirar o dinheiro daqui... Teoricamente, você está perdendo o percentual naquele momento. Eu tô perdendo dinheiro, então eu tô falando para ele tirar o dinheiro daqui para ele pagar o negócio à vista, porque é melhor para ele. Mas assim, ó, pra você ver, né? Você tocou num ponto que é legal demais, e a gente que mexe com o negócio, isso só mostra que o sucesso ele vem do sucesso do cliente. O nosso ROI é o ROI do cliente. Então, assim, vamos dizer assim, eu conto essa história, eu já arrumei cliente para vocês contando essa história numa mesa de bar. Uhum. O cara fala assim: caralho, não sei o que, eu me apresento a esses caras. Né? Então, ou seja, o que vocês deixaram de ganhar ali para gerar valor para mim, já voltou para vocês sem nem vocês saberem. Sim, sim. Não, e é assim que a gente aqui na Medify cresce. E essa questão de você entender do ponto de vista financeiro, porque os profissionais de maneira geral veem o médico como alguém que ganha dinheiro muito fácil. E o cara nunca deu um plantão. Ele não sabe
tanto que é duro e difícil e o quanto você, ao longo dos anos de formação, abdica de várias coisas para conseguir construir a capacidade técnica e fazer o que você faz. Então, o nível de diligência que eu entendo que a gente tem aqui e até de carinho com os clientes, porque são colegas no final das contas. Você entende a dor dele, e mais do que isso, a dor para conquistar cada centavo. Sim. Né? O suor para conquistar cada centavo. Isso faz toda a diferença. O cara do banco, um cara de uma financeira qualquer, ele não tem essa empatia, cara. Sim. Né? E o cara é vendedor de produto, no final das contas. E aqui a gente faz uma gestão da vida financeira e, de fato, consegue entregar para o cliente o caminho que ele precisa percorrer para atingir os sonhos e os objetivos de vida dele. Até para que ele tome decisões com mais tranquilidade, né? Então, você entrou saúde mental, saúde financeira e quais, vamos dizer, saúde física. Como é que isso entra? A saúde física, cara, assim, né? Eu contei a minha história aqui. Então, assim, toda vez que você for colocar a sua semana de trabalho, a sua rotina, daquilo que você escolheu trabalhar, você tem que pensar assim, cara, onde isso afeta a minha vida, minha saúde física? E vai ter hora que você vai ter que abrir mão de um dinheiro para você valorizar a sua saúde física. O preço que eu paguei foi muito alto, cara. Né? Vocês me conhecem, sabem o tanto que eu gosto de jogar bola, e o tempo que eu fiquei sem jogar bola por causa disso. Né? E até hoje, para eu poder continuar jogando bola no nível muito mais baixo do que eu gostaria, eu preciso fazer fisioterapia que me lembra dos meus erros lá atrás todo dia, e é um impulso para eu não errar mais. Uhum. Né? Então, assim, e fora da saúde mental, que eu acho que a gente nem falou ainda, né, cara? Porque pensa comigo aqui, você começa a trabalhar igual maluco. Cara, você trabalha 80 horas por semana, uma semana é uma coisa, um mês é uma coisa, 3 meses é uma coisa, 6 meses é uma coisa, um ano é outra, 2 anos é outra. Aí deu lá 2 anos trabalhando 80 horas por semana. Só que nesse meio tempo você construiu um custo operacional de vida alto. Vamos supor que você está lá ganhando 20, 30 mil por mês, mas você construiu um custo operacional de 20, 30 mil por mês. Na hora que você para e olha, aí você fala, cara, eu tô levando uma vida terrível, só que eu não posso trocar porque senão eu não pago minhas contas. E aí, e qual que é a perspectiva futura? É só piorar, porque ele está vendo o cenário da lei da oferta e procura só piorar, ele vender a hora dele cada vez mais barata. E aí o que talvez aconteça assim, eu vi um estudo uns tempos atrás que metade dos médicos tem ou vão ter burnout em algum momento da vida, isso hoje. Ou seja, de onde que eu chego o grande perigo disso? Na metade das vezes que você for um médico, a chance dele ter burnout é 50% das vezes. Então quem está te ajudando provavelmente está com burnout. Aí a gente volta no ponto que eu falo com meus residentes. A gestão, né, e aí envolve a parte financeira toda, né, ela talvez seja a habilidade que vai te dar a maior condição para você cuidar bem do seu paciente, porque você se cuidando primeiro, você tem condição de cuidar melhor do outro. Um cara em burnout tem condição de cuidar de alguém? Um cara que está lá, já deu 24, 36 horas de plantão, ele tem condição de receber alguém no PA? Cara, não tem. Não tem condição. E aí o que isso faz? O cara que entrou na medicina tem propósito. Geralmente o médico ele é um cara de muito propósito. E aí ele se vendo o propósito dele indo embora, vendo ele viver numa condição terrível, não entregar valor na vida dos outros e não saber como sair disso. E dar um passo atrás. Eu falo que paladar não tem ré, né? É difícil, né? Então, assim, cara, então, talvez assim, a saúde mental seja o grande mal do médico no momento. Né? Então, a gente tem que parar e olhar. Primeiro, talvez, sintoma que você tiver que envolva assim, eu tô desgostosa, que eu tô inquieto aqui na minha posição. Cara, respira fundo, olha para sua vida financeira, olha para sua saúde mental, olha para sua saúde física e vê como é que você consegue reorganizar. E aí é o seguinte, geralmente você vai ter que reorganizar por longo prazo. Porque no curto prazo, talvez quem chegar nesse momento não tem como mais no curto prazo. Uhum. Né? Então, assim, eu entendo que você focar nessas 3 coisas, se você não focar em uma dessas 3 coisas, você vai pagar preço, como eu paguei. Uhum. Eu não sei se eu tenho um viés, eu acho que a origem, muitas vezes, do burnout, da questão de saúde mental e física também, porque aí você começa a ter a falta de tempo e não se cuida.
vem da má gestão financeira, de subir o padrão de vida, e aí você sobe o padrão de vida, você trabalha mais, e aí muitas vezes você sobe mais um pouco o padrão de vida, tem que trabalhar mais, e aí quando você vê, você está numa carga horária excessiva, você não tem tempo para autocuidado, você não tem tempo para, até dar exemplo de mulheres, assim, às vezes não consegue ir no salão de beleza, porque gosta de ir e não consegue ir, ou não consegue ir na academia, o cara não consegue fazer uma musculação ali que gosta, ou não consegue jogar um futebol mais, por quê? Porque tem que estar dando plantão. Cara, eu tem que acredito que hoje a má gestão financeira talvez seja a principal causa, né, de toda essa consequência. No meu caso, lá atrás, nem foi. A minha saúde física foi mais porque eu queria trabalhar, né? Mas hoje, como o médico ele já entra tendo que vender horas, cara, eu vejo no Instagram todo dia uma coisa até que eu acho que gravei outro dia uma postagem que deve postar daqui pra frente, eu achei muito louco. Um rapaz ir num evento de de recém-formado, e chegava assim, me conta a sua cidade, se tem plantão lá e quanto que paga. Ou seja, cara, virou um leilão, né? Um leilão ali de um leilão muito mal precificado, então o cara já entra nesse jogo. Então assim, se ele bobear na saída, ele já não consegue controlar mais, não. Sim. E aí vai dar saúde mental e a física depois, né? E aí que eu queria chegar, a diferença, você que tá ouvindo aqui, tá no início de carreira, cara, a diferença de você planejar a sua carreira, entender aquilo que você quer e tomar as decisões de uma maneira consciente. Vai te permitir atingir o sucesso, e o sucesso do ponto de vista não financeiro, mas de qualidade de vida, de felicidade, ser feliz, de praticar uma medicina com excelência e com, vamos dizer assim, você gostando do que você está fazendo. Porque às vezes quando você tem que trabalhar arrastado para pagar boleto, cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Só quem viveu sabe. Então, isso faz muita diferença. E essa questão da internet, cara, eu vi uma contabilidade médica que pegou a gestão de um plantão, e aí se você é cliente da contabilidade, você tem preferência para pegar o plantão. Então, assim, faz muita diferença você já entender a sua carreira, aquilo que você quer, para não virar vendedor de hora, porque isso vai só piorar. Essa contabilidade, ela é só mais um intermediário na cascata do dinheiro. E aí, quando eu falo da que a gente tem que ser um eterno estudioso do mercado, eu tenho uma foto que eu criei, que tem assim, o médico, aí tem a clínica ou hospital que você trabalha, tem as fontes pagadoras, plano de saúde, SUS, e depois vem o paciente. Então a gente já começa de um ponto, na grande maioria das vezes, na grande maioria das especialidades, com um intermediário no caminho. Então às vezes você é um ótimo médico, faz a sua gestão bem feitinha ali e tudo, mas se houver um desarranjo entre o intermediário e a fonte pagadora, você vai perder o cliente, muda toda a sua lógica. E agora você tem mais um intermediário, que é a contabilidade, que é o intermediário do plantão. E vai aparecer outros. Eu não estou colocando a culpa na contabilidade. A contabilidade simplesmente é uma possibilidade ali de ser uma referência no mercado por ter esse produto na mão dele. Não, a gente como empresário até acha que estão de parabéns, né? Pô, conseguiram um negócio legal. Artistas, foram. Agora a gente, quanto médico, cara, eu falo isso com os clientes, assim, se você tem estrutura financeira, isso te permite dizer não. E dizer não, eu acho que é a principal mini liberdade que você tem, exceto a liberdade financeira final, em que você já mantém o seu padrão de vida. Mas quando você diz não para determinada coisa e pode focar naquilo que você quer. Então eu falo por mim, assim, eu quando saí do concurso do Risoleta, eu tinha investimento que me gerava mensalmente o exato valor que eu ganhava lá. E era um concurso CLT, mas era um concurso, né? Na cabeça da minha mãe era um concurso. Concurso é o seguinte, você tem aquilo ali pro resto da sua vida. Se você não fizer nenhuma besteira, você não vai ser mandado embora. Então eu abri mão depois de 1 ano e meio lá, porque eu consegui estruturar os investimentos e aquilo já me gerava. Na época era de fundo imobiliário, hoje eu nem tenho mais essa carteira de fundo imobiliário. O nível de investimento meu é totalmente diferente. Mas eu ia pro Risoleta de metrô. Eu não tinha carro, fiquei 2 anos sem carro, guardava 70% do que eu ganhava, e aí me permitiu ter tranquilidade de até empreender. Você tocou o número 70%. Uma vez um cara me perguntou assim, o que é riqueza financeira para você? Aí eu fiquei sem resposta, aí eu fui embora para cá, eu falei, eu dei uma resposta lá que não era a resposta, para não falar que eu não falei nada. Aí eu fui para casa com aquilo, logo eu cheguei em casa, eu falei, cara, que pergunta interessante. Esse cara é uma pergunta boba, mas que eu nunca me fiz.
E eu preciso fazer, porque ela vai me nortear para muita coisa na vida. Eu tenho comigo, assim, que rico é a pessoa que faz tudo que ela quer gastando 30% que ela ganha. Uhum. Que se você consegue fazer tudo que você quer, gastando 30% que você ganha, você pode fazer a conta aí, em 10 anos você está aposentado. Sim. Claro que ao longo da vida, vamos dizer assim, fazer fazer tudo que a gente quer, os 30% vai mudar aí de valores absolutos. Sim. Porque, né, você vai mudar ao longo do tempo. Mas não é que a gente precisa, eu falo, a gente não precisa ser rico, mas você tem que mirar estar mais próximo disso todos os dias. Sim. Um dia você vai chegar lá. Né? A gente tem condição disso. E o que você faz no início é o que mais gera impacto. Porque assim, a gente pega até a fórmula dos juros compostos, o tempo é o exponencial, né? A gente tem o montante, taxa, tempo, mas o tempo está aqui em cima. Então, aquele dinheiro, aquele padrão de vida mais baixo, aquele dinheiro que você fez ali no início dos 5 primeiros anos pós-residência, 5, 10 primeiros anos, vai fazer toda a diferença. Porque depois vem filho, vem outras responsabilidades, vem imóvel. Então, o impacto do que você guarda no início, ele é muito grande. Cara, então isso faz diferença. No número aí, que é o que eu faço comigo. Você falou 5 anos. Porque se você for pensar na gente forma, aí vamos botar a média dos médicos, que acaba a residência 30 anos, mais ou menos, 20 e tanto, 30 anos, a maioria. Então você vai pensar assim, pô, vou viver ali, sei lá, 80 anos de vida, 90 anos de vida. Então você pensa, pô, estruturou a carreira para uma vida e uma carreira de 60 anos, né? Pensar que você pensa em morrer com 90. Só que não tem como você estruturar nada para 90 anos, porque é tanta variável que vai aparecer que você vai errar e vai errar feio. Né? Sei lá, vai aparecer uma gravidez com a sua namorada que você não queria agora, sei lá, vai aparecer um monte de coisa que pode acontecer. Estrutura em 5. Né? Eu sempre vou fazendo assim, início desse ano eu me programo para fazer algo, mas eu calculo para eu começar a colher em 5. E aí você vai estar sempre, eu falo que é igual plantar eucalipto. Né? Você está sempre plantando hoje para colher, você já sabe quando você começa a colher. E dá para ter previsibilidade nisso. E claro, você vai ter erros? Vai. Mas são erros pequenos que você vai ter algum nível de resultado, para mais ou para menos, que vai estar dentro de algo que vai te satisfazer. Naquele investimento que você calculou para 5 anos ali. Uhum. Beleza. Charles, eu lembro na sua apresentação, tinha algumas coisas que você falou, cara, que eu nunca tinha pensado nisso. E eu lembro de você falando com relação ao networking, sabe? E eu queria que você trouxesse um pouco do que você tinha falado lá. Como é que você enxerga o networking como um vetor de crescimento do médico ali? Cara, eu tenho comigo já há algum tempo que o que faz as pessoas alavancarem na vida é o relacionamento. Né? E ultimamente eu tenho mais certeza disso depois da IA. Porque a IA vai virar commodity. Cara, mas o relacionamento, isso não muda. Entendeu? O ato de relacionar depende de pessoas. Uhum. E aí eu comecei a reparar de maneira... Isso não foi intencional no início, tá? Eu comecei a reparar que quando eu comecei a conviver com mais pessoas... Por quê? Nós médicos temos um grande efeito. Ou você está dentro do consultório solitário, ou você está dentro do hospital vendo as mesmas pessoas todo dia. Como é que essas pessoas vão trazer valor na sua vida? E geralmente as que estão ali convivendo com você fazem a mesma coisa que você. Uhum. Então não vai ter crescimento. Teve um momento da minha vida que eu falei, caramba, que poder que esse tal de network tem, né? Eu não dava tanto valor para isso não. Isso deve ter aqui uns, sei lá, 2017, 2018. E aí eu pensei assim, cara, network tem que ser algo que seja agradável para mim, com pessoas que têm um pensamento parecido com o meu, pensamento que eu digo não de conhecimento, mas de pensamento e propósito parecido com o meu, e que de interesses afins e genuínos ali, sabe? De relação genuína mesmo. Falei, cara, onde que eu posso encontrar isso aqui na minha vida? Aí a gente tem o time lá dos médicos e tal, né? Eu me aproximei muito deles depois ali de 2018, 2019, e que a gente até se intitula Seleção Brasileira de Médicos, porque a gente viaja todo ano para a Europa
para disputar o Mundial de Médicos representando o Brasil. Então, cara, olha quanto que isso é legal. Olha quanto que isso é legal. E a gente encontra toda semana, 2 vezes. Uma na quinta, para que joga futebol society pelado, e todo final de semana jogo de campo de 11, todo final de semana. Então, teoricamente, são 2 encontros. Eu, geralmente, o de quinta eu não vou para jogar, porque senão eu não consigo jogar final de semana. Mas quando eu vou para resenha. Uhum. Levo um vinho e vou para resenha da pelada. Porque é ali que as coisas acontecem. E, por exemplo, na minha empresa de software, por exemplo, vários ali são clientes meus e muitos já me abriram porta em clientes que eu tenho hoje de ticket altíssimo. E eu ainda tenho um outro porém. Nós somos ali uns 50 metros, sei lá, tô chutando aqui, né? Tem gente ali com 20 e poucos, 25 anos, acabar de formar, e tem médico com mais de 50, que tá ali naquele grupo. Eu sou o único oftalmo. Oh. Olha que maravilha, né? Se for pensar assim, cara, todos eles me mandam paciente. Ah, Charles, resolve isso pra mim. Charles, tem não sei quem precisando. Vou mandar. Então, assim, nem é o intuito principal como médico, mas olha pra você ver como é que isso acontece. E o outro é o que eu falei no início aqui da Venture Builder. Uhum. Então eu falo assim, os conselheiros dessa Venture que eu tô dentro são pessoas muito fortes dentro da saúde a nível Brasil. Eu falo que eu sou o cocô do cavalo do bandido lá. Então, assim, eu falo que nós temos sempre que sentar numa mesa, que a gente é o cocô do cavalo do bandido, que é ali que a gente vai se transformar, vai sair melhor no dia seguinte. Então, cara, assim, são os 2 meios que eu, Charles, atuo no network, que na verdade não é um network, são coisas que eu gosto de fazer. Uhum. Então, eu uso o meu lazer, coisas que eu gosto de fazer, e faço negócio. O que eu faço com isso? Eu otimizo o meu tempo, que é um bem valioso que nós estamos falando dele aqui, que médico costuma vender barato. Então, eu estou usando. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo tem algo que gosta de fazer, né? Igual a gente lá no futebol. O futebol me obriga a estar bem fisicamente, ele me obriga a fazer a gestão para eu ter tempo para estar bem fisicamente, ele melhora a minha saúde mental. E nesse caso ainda me dá dinheiro, melhora a minha saúde financeira. Uhum. Né? Então, e ainda faz mais. Quem que você conhece que consegue juntar 20, 30 pessoas para ir para a Europa todo ano, viajando junto com pessoas que você gosta? Não. Qual o tamanho do ROI disso? Isso é legal demais. É bizarro, né? Sim. Então, assim, eu vejo o network como algo que todo mundo pode fazer, cara. Todo mundo tem relacionamento. Sim, né? Sim. E dentro de um outro ponto aí que você toca, você falou das redes sociais e hoje você está se posicionando de maneira muito legal lá. Inclusive, no final a gente passa aqui o Instagram do Charles, que vale muito a pena acompanhar. A gente é bombardeado hoje como médico, e eu digo porque acaba como médico o algoritmo me entrega muita coisa. Sim. De marketing para médico. Minha esposa é dermatologista, dermatologista de verdade, fez dermatologia no HC, uhum. Que hoje dermato, endócrino, nutrologia. Uhum. Você tem que ver se realmente a pessoa fez, né, residência. E a gente vê o médico sendo bombardeado por coisas relacionadas a marketing e gestão ali, muitas vezes trazidas de forma muito superficial, às vezes de forma até sensacionalista, vamos dizer assim. Uhum. E como que você acha que ele deve enxergar, e aí falando de marketing, entrando um pouco na questão de gestão também, como é que ele deve enxergar o marketing e desenvolver habilidades de gestão, porque não é... Você vai delegar algumas coisas, mas você não pode delargar. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento. Como é que você enxerga isso? Cara, vamos lá. Então, assim, né, pelo nosso tempo aqui, eu acho que eu divido o marketing no marketing pessoal, da pessoa, e o marketing da empresa. Então, vamos falar da pessoa, né, que nós estamos falando de uma gestão aqui, de subgestão em si. Primeira coisa, a gente tem que tentar entender o que é marketing, porque pra gente é sempre um tabu médico, né? Cara, e aí se eu perguntar pra você o que é marketing, é difícil a gente conceituar marketing, né? Uhum. A melhor definição que eu tenho pra mim é marketing é tudo entre alguém que quer vender alguma coisa e alguém que quer comprar alguma coisa. Tudo tá no meio marketing, né? E aí levando isso pro nosso meio, resumidamente, pra mim, para você ser o que o paciente, o médico ideal para o seu paciente, você tem que ter 3 coisas. Você tem que resolver o problema dele, ou seja, a questão técnica. Você tem que entregar uma experiência para ele o mais incrível possível. E uma terceira coisa, você tem que dar acesso a ele.
Resumidamente é isso. Agora, se eu for entrar no cerne aí do marketing, aí é uma coisa que chega para mim todo dia como dono de empresa de software, é o pessoal reclamando da empresa que faz o marketing deles. E aí é uma visão minha, eu não sou marqueteiro, mas eu sou médico que hoje entendo de marketing. Nós estamos até fazendo uma mentoria que nos ensina marketing, né, Thiago, juntos. Que eu entendo? O cara chega com a dor e fala assim, velho, eu contratei uma empresa de marketing lá, cara, mas não me entrega nada, e quando entrega, manda uns leads lá, umas consultas ruins, vem, sei lá, no meu caso de oftalmo, o cara quer um cara para fazer cirurgia refrativa, aí vem um velhinho que já operou catarata, entendeu? Não vem o que ele quer, e aí ele põe a culpa no marketing. E aí eu vou trazer pro ponto da gente de novo. Essa culpa tá na gente, porque cabe ao médico direcionar o marketing. E aí eu vou tentar resumir como eu entendo como é que o médico tem que ter uma postura hoje de gestão dele e que envolve totalmente o marketing. Eu, Charles, hoje, como médico, eu não me posiciono como oftalmologista, eu me posiciono como um cara que resolve glaucoma dos meus pacientes. Então eu só comunico de glaucoma, e não é nas redes sociais não, porque eu nem uso tanto as minhas redes sociais hoje para captar paciente, porque a minha captação é no marketing de relacionamento com os residentes, com os médicos que mandam para mim. Então hoje eu não foco no cliente final, eu foco no B2B. Mas eu relaciono com eles depois que eles já são meus clientes. Uhum. Eu relaciono com eles para o quê? Para aumentar o LTV deles comigo. Uhum. Então, como que eu uso hoje o meu Instagram? Eu tenho um canal no YouTube que chama Glaucoma para Pacientes, onde o paciente que vem comigo a primeira vez, eu falo, ó, você vai fazer esses exames, mas antes de você voltar com os exames do glaucoma, eu quero que você assista esse vídeo. O dia que você vier para os exames, eu vou te arguir sobre essa aulinha aqui. Uhum. E quando o cara volta, eu já subi o nível dele de consciência, ele já entende da doença que eu estou conversando com ele, até porque é uma doença crônica que leva a cegueira, mas ela é silenciosa, o paciente não sente nada até os casos leves e moderados, só vai sentir casos graves. Então, a primeira coisa que eu preciso nele é o quê? Dar nível de consciência. Só que eu não tenho uma hora para dar para ele dentro do consultório, o ticket, a conta não fecha. Então, eu transfiro para ele estudar em casa e trazer para mim. Outra forma que eu comunico com eles através do meu Instagram. Saiu uma notícia um tempo atrás, por exemplo, do Marrone, não sei se você lembra, que ele estava ficando cego por glaucoma, descobriu já avançado. E aí as notícias que foram dadas era que o glaucoma é uma doença terrível e tal. O que eu fiz? Como no meu sistema eu consigo saber quem é todo mundo que tem glaucoma, eu consegui mandar uma mensagem só para o paciente que tem glaucoma, além de nos stories postar sobre a fala das notícias do Marrone na mídia. Cara, impressionante. Todos os engajamentos que eu tive nessa fala no meu Instagram, como médico, é o meu pessoal também, são dos meus pacientes. E aí eles falam, doutor, isso é isso. Cara, olha o nível de consciência lá em cima. E isso eu faço o quê com eles? Eu engajo, eu retenho eles comigo. Então, isso é marketing. Só que já é um marketing depois, porque todo mundo acha que marketing é trazer o cliente, né? E aí, vamos agora pegar para trazer o cliente. Aí eu falei de acesso, eu dou acesso através do direct. Eu não dou meu WhatsApp para o paciente. Por uma razão muito simples. Se eu te mandar uma mensagem e se você me mandar uma mensagem eu demorar 2 horas para te responder, você fala, poxa, não está me valorizando, estou vendo que está online aqui, você fica um pouco chateado. Imagina um paciente vulnerável e com algum problema. Agora, quando eu falo com ele, olha, você tem aqui meu Instagram, qualquer coisa que você precisar, você manda direct. Você sabe que eu trabalho muito aqui, mas eu não passo uma noite sem responder. Se eu não te responder à noite, você pode saber que eu morri ou estou doente. Não tem uma terceira opção. Olha como é que eu já comuniquei com ele e já ficou claro a comunicação. E o direct é um meio de comunicação que a gente não liga do outro demorar para responder. Você já reparou isso? Uhum. Olha como é que você resolve vários gargalos usando a rede social e usando o marketing. O marketing de comunicação aqui com o cliente. Agora, pegando o ponto do marketing que envolve esse marketing que o médico hoje conhece, né, que é o marketing da captação, que é o que todo mundo quer captar, eu acho que a jornada primeira ela começa na construção do produto que eu falei que eu vendo glaucoma. Então a primeira coisa qual que é o seu produto que você vende específico? Eu não vendo oftalmologia, eu vendo glaucoma. Eu posso até vender outras coisas, mas você concorda comigo? Quem fala de um monte de coisa não fala de nada? Uhum. E quem quer ser autoridade de um monte de coisa não é autoridade de nada? Eu falo que é a síndrome do pato, que nada voa e corre, mas faz tudo mal.
Então, se eu comunico só glaucoma, todo meio, até minha família acha que eu nem opero catarata mais. E eu sou especialista em catarata, porque eu não comunico catarata. Então, todo mundo acha que, assim, naturalmente, quando fala a palavra glaucoma, é natural que as pessoas venham a mim. Uhum. Cara, meu pai é sócio de um hospital lá em Valadares e talvez hoje eu seja uma das maiores referências de glaucoma em Valadares se mora lá. Porque eu só comunico glaucoma. Uhum. E minha agenda lá, 90% é glaucoma. Porque eu só comunico glaucoma. Só que é o seguinte, como eu faço outras coisas, o paciente sentou na minha cadeira, ele precisa operar a catarata, eu também vou operar, mas ele só chegou ali porque eu sou autoridade em glaucoma. Então, eu entendo que a primeira coisa é você criar um produto. Uhum. Para esse produto te tornar uma autoridade. Aí você fala, mas o que tem a ver isso com marketing, Charles? Porque na hora que você sentar com a sua empresa de marketing para criar roteiros voltados para aquele produto que você quer vender, que é o cara, que é o lead que você quer que chegue na mão da sua secretária, para não chegar aquele vozinho lá que não tem nada, sendo que você queria um menino novo para operar de cirurgia refrativa, por exemplo, na oftalmologia, não vai chegar. Por quê? Como você vai comunicar que você é fera só naquela doença, ou naquele produto, ou naquele serviço, que você é uma autoridade naquilo, que você vai falar só daquilo, naturalmente o seu marketing vai o quê? Direcionar, vai conseguir fazer as campanhas para que chegue aquele lead. Aí você tem um marketing efetivo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, o marketing cabe a nós. O marketing, a agência de marketing, ela é só a ferramenta. Uhum. O marketing somos nós. É o meu entendimento. Sim, sim. Né? E o que eu vejo, os que dão certo, meus clientes que dão certo, eles focaram nisso. Né? E eu, nas consultorias que eu dou na mentoria, eu elevo isso, né? E até com o Guelma me ensinou a captar conteúdo, criar roteiro rápido, gravar rápido. Ou seja, hoje eu gravo pro meu Instagram lá de gestão 2 vezes no mês só. Ontem, por exemplo, eu gravei 4, vou gravar 4 daqui 15 dias. Ontem eu fiz mais de 20 vídeos, ontem, pela manhã. Você fala, caramba, e para editar rapidinho. E o roteiro eu faço assim, rapidinho. Então eu criei uma metodologia com coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida e fui percebendo com clientes também que se você criando toda essa jornada, você faz com que o seu marketing vire só ferramenta, cara. Eu assim, não é desmerecendo o serviço do marketing, que eles têm muita coisa que eles vêm de lá para cá, mas eu acho que a maior parte é daqui para lá. Legal, legal. Né? Assim, não sei se ficou claro. Sim, ficou. E você falou da mentoria, Charles, pra gente finalizar aqui, e eu tenho certeza, cara, que quem acompanhou aqui a nossa conversa quer entender como é que ele pode ser ajudado por você ali, principalmente quem está no início de carreira. Então, como te encontrar, né? Como bater um papo com você para entender como funciona a sua consultoria, mentoria, enfim, porque sinceramente, pessoal, quem está pensando, quem acabou agora a residência, você ter esse tipo de orientação vai fazer uma diferença absurda na vida. Entendi. E aí depois você começar a ajustar a vida financeira, você vem pra gente, mas eu acho que isso aí é um ponto que está antes da Medify, sinceramente. Como é que te encontra? Cara, você pode eu falo assim, primeiro você pode até começar a me consumir no próprio Instagram, né? Que é o DR Charles Cubo Médico, tá? E se você quiser entrar em contato, pode me mandar um direct no próprio Instagram ou no Instagram da empresa, que é o Cubo Médico. O Cubo Médico é uma empresa de gestão que eu criei para médico, que a gente tem ali tanto a parte de educação, que entra as mentorias, consultorias, como tem o serviço. A gente tem uma empresa própria de marketing, uma empresa própria de contabilidade, de gestão de processos, gestão financeira de clínicas e a parte de tecnologia com todos os tipos de software para saúde que já entra da minha própria empresa. E então assim, mas para quem está começando, vocês vão consumir naturalmente a parte de educação. Para quem sabe um dia, se você estiver consumindo os outros serviços lá na frente, é sinal que eu consegui ajudar na parte de educação. E lá no próprio Instagram do Cubo Médico, você consegue entrar em contato com o meu time, mas se quiser mandar um direct para mim no próprio Instagram, sou eu que respondo. Não, legal. E vai ser um prazer. E aqui no YouTube, quem estiver vendo no YouTube, tá na descrição, a gente deixa todos os links lá.
para você que entendeu a conversa que viu, não, já estou num momento aqui que eu preciso ajustar a minha vida financeira. Então vem conversar com a gente, tá? A Medify, o Charles trouxe a opinião dele aqui, mas não existe nenhuma consultoria de investimento, não existe nenhuma empresa de investimento do Brasil que faz o que a gente faz para os médicos. Então a gente tem aqui, você que é colega que está assistindo o podcast, vai ter aqui em algum lugar ou QR Code ou na descrição do vídeo um link para você clicar para agendar uma consultoria estratégica. O que é isso? É um momento em que o consultor especialista em médicos vai entender o seu contexto de vida, o seu momento financeiro, fazer um diagnóstico dos seus investimentos, caso você já tenha, rodar as projeções futuras para que você entenda quanto que você precisa juntar por mês para atingir os seus sonhos e objetivos de vida e trazer um plano de ação inicial. Isso para quem é médico, é um presente, não tem nenhum custo. E lá, caso faça sentido, se tornar cliente da Medify vai ser um grande prazer, mas é um momento de geração de valor para você. Então agradeço o Charles por estar aqui, foi muito legal mesmo. Acho que quem ouviu conseguiu entender vários pontos que muitas vezes a gente leva anos para conseguir enxergar. Então vocês receberam isso aí já de início, é muito bom. É sofrer dores que se puder evitar é o melhor caminho, não tem dúvida, né? E aí você pegando o seu ponto aí, eu falo assim... eu indico a Medify e é muito fácil para mim indicar a Medify porque eu sou cliente, eu sou a prova social. E aí você tocou nesse ponto aí, porque hoje, com o balanço que eu faço com vocês, né, e as consultorias de tempo em tempo que a gente senta para discutir minha vida, é isso que me traz paz. Né? Eu falo assim, o maior bem hoje que eu tenho é poder ser dono do meu tempo, mas quem mostra que eu sou dono do meu tempo são os números que vocês me trazem. Isso é bom demais. E para você que é médico, aqui na tela tem um QR Code, lê ele com o celular agora para conversar com a gente, ou então na descrição do vídeo vai ter um link para você conversar direto com a gente aqui na Medify.